mais uma vez, pela bondade do nosso bom Deus, estamos nesse encontro nosso com os nossos queridos e muito amados irmãos da Amar Obras Sociais. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, assim também agradecer a Deus pelas equipes que aí trabalham, que a graça do nosso bom Deus possa estar assistindo cada um desses queridos que tem aí demonstrado amor a esta obra, que Deus possa recompensá-los rica e abundantemente. Nós temos aí meditado um pouco na palavra de Deus, não é isto? E vamos continuar pensando sobre um assunto muito importante que é a comunhão. Vimos que dentre as qualidades de características da vida de Gideão, ele era um homem que mantinha comunhão com Deus. Tanto é que ele falava com Deus e Deus falava com Gideão. Não é isso? Então, a gente precisa avaliar que nós também precisamos estar num nível crescente de comunhão a ponto de nós realmente falarmos com Deus e ouvirmos Deus falar conosco. Então, que nesta tarde, nesse momento que estamos meditando junto de vocês, vocês também possam pensar nisto, porque comunhão com Deus, olha só, é mesmo que a amizade, estar em harmonia com Deus, em equilíbrio com Deus, e ter comunhão conosco, Deus quer ter comunhão conosco também. Nós precisamos querer ter comunhão com o Senhor, mas o Senhor também, Ele deseja ter comunhão conosco, mas a gente precisa pensar, porque o pecado separa o homem de Deus. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, se nós quisermos ter comunhão com Deus, nós precisamos tratar o pecado, entregar o nosso pecado para Ele, pedir perdão pelo nosso pecado e nos arrependermos do pecado. Aí então Deus vai estar em comunhão conosco. Você já fez isso? Você já confessou o seu pecado para Deus? Você já se arrependeu do seu pecado? Olha só, nós precisamos avaliar aqui uma coisa, nós temos que ver que temos atos, gestos, atitudes pecaminosas, mas o pecado em si, que nós queremos avaliar aqui, a extensão, a profundidade dele, é o estado mal da nossa alma, o estado mal da nossa alma que precisa ser consertado, vou usar essa palavra aqui, por Deus, através do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado lá na cruz. Esse pecado é desfeito, é apagado, é a nossa dívida que foi paga por Jesus. Então, Deus, para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Ele novamente, Ele enviou Jesus para tirar o nosso pecado e nos reconciliar com Ele. Porque enquanto o homem não resolve o problema do pecado, ele está em estado de inimizade com Deus. Então, Jesus, Ele veio para tirar o nosso pecado e nos reconciliar com Ele, com Deus. Agora, quem aceita então a Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, pode ter comunhão com Deus. Então, se você ainda não fez isso, não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, pode pensar aí, se você não fez isso, você não está em comunhão com Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando alguém tem comunhão com Deus, isso vai refletir na sua vida, no dia a dia, no caminhar, no vivenciar, porque a comunhão com Deus
se revela no amor que nós demonstramos às outras pessoas, numa vida diária de retidão, de obediência a Deus. Obediência a Deus. Então, diante disto, nós vimos na semana que passou algumas passagens da Bíblia que nos revelaram, nos ensinaram a importância da comunhão. E hoje, por exemplo, além da experiência de Gideão, vamos ver a experiência também de outros servos de Deus que tiveram essa comunhão com Deus revelada, vivenciada. Gênesis 5, 22 a 24, nós vamos ver aqui o personagem chamado Enoque. A Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha só, andou Enoque com Deus. Isso aqui, quando nós lemos essa porção da palavra de Deus, a gente percebe já aqui nessa expressão, andou Enoque com Deus. Significa que Enoque mantinha comunhão com Deus, estava junto, Comunhão, como nós dissemos, com Deus, é amizade com Deus. Ser amigo de Deus, não há nada melhor do que ser amigo de Deus. E nós sermos amigos uns dos outros, Não temos aí diferenças, ficamos aí, às vezes nós nos arranhamos um com o outro, mas precisamos vencer isso para que a harmonia, essa sintonia possa estar sendo evidenciada no dia a dia das nossas caminhadas. Então, Enoque andou com Deus. E qual foi o resultado dessa comunhão que Enoque mantinha com Deus? Deus o levou para si. Olha só, Deus levou Enoque para ele. Por quê? Enoque andou com Deus. Até as pessoas brincam, Cuidado com esse negócio de andar com Deus. Vocês viram o que aconteceu com Enoque? Enoque, foi levado por Deus. E nós damos glória a Deus, Damos glória a Deus. E a exemplo de Enoque, nós também devemos andar com Deus. Andar com Deus. Interessante que um escritor, baseado nessa experiência de Enoque, disse o seguinte, que Enoque foi caminhando com Deus, foi caminhando com Deus, foi caminhando com Deus, e de repente Enoque olhou para trás e disse: Senhor, eu estou longe da minha casa, estou muito longe da minha casa. E aí, o escritor disse assim, que Deus falou para Enoque: você está longe da sua casa, mas você está perto da minha casa, vem ficar comigo, Vem ficar comigo. Então, a gente louva a Deus, porque a comunhão nos dá essa possibilidade de um dia estarmos com Deus na eternidade. Andarmos com Deus aqui nesse mundo, para um dia estarmos com Ele na eternidade. É isso que Deus deseja. E é isso que nós também precisamos desejar, almejar, anelar, de querer um dia estar com Cristo, de poder estar lá abraçando-o e beijando seus pés, agradecendo, porque Ele morreu para que o nosso pecado fosse tirado e nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Jesus, Ele é o elo de ligação, Ele que nos religa com Deus através do seu sacrifício.
Então, quando nós lemos aqui que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, queridos, que essa seja também a nossa experiência, não é? Que um dia nós possamos ser também tomados por Deus, tomados por Deus. A gente, né, vê que na experiência de Enoque, dá a entender que ele não experimentou a morte física. Olha só, podemos entender aqui, né, pelo relato da Bíblia, mas nós hoje, né, entendemos que possivelmente não vamos ter a mesma experiência de Enoque, mas pensando direitinho, quem sabe? Porque quando Jesus voltar, olha só, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, Então, queridos, de repente, né, nós também poderemos ter a mesma experiência de Enoque. Então, quando nós estamos aqui considerando das experiências de Gideão, né, que o foco nosso que tem sido aqui evidenciado é Gideão, a gente leu aqui na palavra de Deus e vimos, né, o relacionamento de amizade que havia da parte de Gideão para com Deus. Gideão era amigo de Deus, assim como a Bíblia fala, né, que Abraão era o amigo de Deus, Então, amigo procura agradar ao outro, não é isso? Então, quando nós vimos aqui essa experiência também de Enoque, a gente chega à constatação de que Enoque era amigo de Deus, cultivava a amizade de Deus. Como é bom a gente cultivar amizade com Deus. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas querem ter amizade com o mundo. Amizade com o mundo torna-nos inimigos de Deus. Não podemos amar o mundo, não foi o que Jesus disse? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os prazeres, as delícias, né? Isso tudo aí do mundo, querido, são guloseimas, são iscas que o inimigo usa para atrair e segurar as pessoas. A gente sempre lembra, né, de quando você já foi, né, jovem, já foi criança, né? Lembra lá quando as pessoas queriam pegar lá o passarinho, uma rolinha? O que fazia? Preparava lá, né, um visgo, né, uma vareta, fazia uma cola, e perto dessa vareta com cola, colocava lá, né, alpiste, canjiquinha, uma fruta que aquele pássaro aprecia, gosta. E aí, né, o pássaro vinha, pousava naquela vareta com aquela cola, ficava ali comendo, né? E aí, de repente, o que acontecia? Não conseguia voar. Por quê? Ficou preso. O inimigo usa a mesma estratégia para segurar o homem, né, fora da comunhão com Deus. E eu lembrei também de uma experiência que o pastor João Brito contou quando pregou aqui na primeira igreja, ainda na época do pastor Walter Velasco. Ele disse que lá numa região do Espírito Santo há umas árvores, né, muito grandes, amendoeiras, onde é frequentada por macacos. E o que o caçador faz? Ele vai lá, arma, né, uma peça, né, com uma lona, na boca dessa lona, né, dessa vasilha, tem um aro de vergalhão, né, e dentro desse, vamos usar aqui a expressão do embornal, dentro desse embornal ele coloca lá, né, coisas que o macaco gosta, amendoim torrado, né,
banana e outras coisas. E aí o que acontece? O macaco vem atraído, engodado por aquilo, né? Porque é uma coisa que está na natureza dele, que ele gosta. E aí o macaco enfia a mão, né? Enfia a mão dentro daquela vasilha e enche lá, né, daquelas coisas que ele gosta. Mas só que quando ele vai tirar a mão dele garra naquele aro de vergalhão e ele não consegue soltar. Ele não abre mão do que ele pegou, né? E aí o que acontece? Ele se torna uma presa fácil para o caçador. O inimigo faz a mesma coisa com os homens, né? O inimigo sabe o que o homem gosta, o que a natureza pecaminosa do homem né, gosta, é atraída. E aí o que ele faz? Ele vai colocando, né, essas iscas, e são armadilhas. E as pessoas vão ficando presas nessas coisas. E aí chega um momento, né, que a morte vem, e aí para onde vai essa pessoa que ficou presa nas coisas do mundo e não se tornou amiga de Deus? Então, queridos, mais uma vez, nós estamos aqui refletindo na importância da nossa comunhão com Deus, de estarmos num relacionamento harmonioso, de obediência, de amizade com Deus. Vale a pena a gente manter amizade com Deus, porque o resultado é positivo. A gente vê na vida de Gideão, como vimos também na vida de Enoque, como vimos na vida de Abraão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, que Ele possa realmente nos visitar, nos abençoar e nos guardar. Vamos orar? Pai bondoso, querido Deus, nesta hora queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa, Deus, que essa palavra possa estar guardada na nossa mente, no nosso coração, e em nós, em obediência mesmo, Deus, vamos evitar tantas coisas ruins, tantas coisas que vão trazer dificuldade. Muito obrigado, Deus. Dá-nos o expediente de obediência à tua palavra, que nós possamos manter, desenvolver a nossa comunhão contigo, meu Deus. Assim como fez Gideão, Enoque, Abraão e tantos outros dos teus servos. Abençoa esta casa, abençoa, meu Deus, os teus servos. Meu Deus, cuida da saúde de cada um deles, ó Deus. Pai, das equipes que aí trabalham também, abençoa, livra de todo mal, meu Deus. Diante dessa pandemia que estamos vivenciando, nós queremos te agradecer por esse instrumento que nos permite, pelo menos, visualizar, dirigir uma palavra. Abençoa, meu Deus, nossas vidas, guarda os nossos passos, aqueles outros irmãos que nos ajudam nesta obra, nesta hora, que sejam visitados pelo teu Santo Espírito, Deus. Fica conosco, livra-nos do mal, Deus, e abençoa a amar obras sociais. Cuida de cada um, mais uma vez, é o que te pedimos e agradecemos, oramos-te no nome de Jesus. Amém. Queridos, fica aí nosso abração a todos vocês, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar aí alcançando, né, protegendo, livrando cada um de vocês, né? Vamos torcer para que Deus possa, né, abençoar aí com uma vacina eficaz, né? Assim como foi a vacina do sangue dele, né, na eficácia contra o nosso pecado. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente.